Desse modo, me parece que a única solução viável e capaz de compatibilizar a liberdade de imprensa de um lado e a intimidade e a dignidade de outro é justamente fazer uma ponderação concreta, não abstrata, mas concreta por meio do Poder Judiciário. Apenas nos casos em que o exercício da liberdade efetiva e manifestamente for feito de forma irresponsável. E por que eu enfatizo essa necessidade do caráter excepcional? Porque a liberdade, ou ela é feita de forma ampla, de maneira irrestrita, sem medo, ou não há liberdade. Não há liberdade pela metade, não há liberdade que seja feita de forma dinâmica e autônoma, senão uma liberdade sem medo, uma liberdade sem o receio de consequências nefastas que o seu exercício eventualmente pode provocar. Então, nesse sentido, nós temos que caminhar noutra direção, uma direção que é absolutamente contrária à direção que foi trilhada pela lei de imprensa, que não por outro motivo foi concebida num momento em que se queria calar o exercício das liberdades. O que uma ditadura faz como primeiro ato? Fecha o Congresso. Segundo ato, cala a imprensa. Porque através da imprensa as pessoas manifestam as suas ideias, defendem os seus interesses, as suas posições, olham os acontecimentos sob a sua perspectiva. E o que a ditadura quer é justamente oferecer uma só visão, não várias visões de mundo, apenas uma só, não várias verdades numa sociedade plural e democrática, mas uma verdade única que deve ser imposta a todos. E o mecanismo utilizado para que as discussões não aconteçam é justamente limitar a manifestação das pessoas, o acesso à informação e a liberdade de informação. De maneira que o caminho que me parece mais adequado é justamente aquele de compatibilizar as liberdades, garantindo que o exercício dessas liberdades seja feito de forma responsável. Mas a irresponsabilidade pontual deve ser garantida pelo Poder Judiciário e não através de mecanismos abstratos com listas de exceções, tendo em vista que a exceção à liberdade termina sendo uma restrição a essa própria liberdade. Evidentemente que a imprensa precisa avaliar os efeitos das notícias. Evidentemente que a imprensa precisa checar as fontes. Evidentemente que a imprensa precisa apresentar fatos investigados, devidamente cotejados, devidamente avaliados. Mas isso sem o temor de que uma notícia que futuramente se revele inverídica, mas pesquisada com honradez, pesquisada com acuidade, tenha tentado transmitir a verdade que posteriormente se revelou ineficaz. Nesse sentido, me parece que nós estamos rumando para um caminho em que a liberdade de imprensa pode efetivamente ser garantida. E eu não vejo, nesse ambiente, como uma lei que estabelece tipos penais para jornalistas, estabelece restrição de direitos de defesa, estabelece hipóteses de censura prévia relativamente a conteúdo e censura posterior relativamente à apreensão de determinados impressos, possa ser compatível com o valor da liberdade. E, nesse aspecto, nós entramos num terreno bastante interessante e que precisa ser novamente rediscutido. Nós, hoje, estamos vivendo um momento muito propício para isso. Nós tivemos 11 de setembro, logo após nós tivemos uma tentativa de determinados estados de restringir a liberdade, com a finalidade de combater o terrorismo. Todos os excessos foram produzidos até que se chegou à conclusão de que o devido processo legal, o direito de ampla defesa, são fundamentais e não podem, em hipótese alguma, ser objeto de restrição. Nós agora estamos vivendo uma crise financeira e logo se levantam vozes veementes no sentido de que o Estado deve passar a intervir de forma absolutamente forte e restritiva, limitando o exercício das liberdades econômicas. E agora nós estamos vivendo também, no Brasil especialmente, mas não apenas no Brasil, mas em todas as partes do mundo, um momento em que
a mídia está revelando os problemas decorrentes do exercício do poder. São autoridades públicas que malversam receitas públicas, são autoridades que simplesmente, no exercício da sua função, terminam se desviando da finalidade pública que deveriam atingir. E a mídia está ali para revelar aquilo que está acontecendo. E nesses ambientes é que prosperam determinadas ideias no sentido de voltar à restrição. Nós temos que, sim, restringir a defesa das pessoas em nome da segurança física. Nós temos que restringir a liberdade econômica em virtude do controle estatal dos atos financeiros. Nós temos que limitar a liberdade de imprensa, tendo em vista a proteção da intimidade das pessoas. Ora, a intimidade das pessoas deve ser preservada, evidentemente. Isso não se nega. O que se precisa discutir é por que meio e através de que instrumentos essa privacidade deve ser protegida. E o que me parece mais razoável é compatibilizar a liberdade de imprensa com a proteção à intimidade diante de determinados casos por um outro poder que não o poder estatal, que teria, digamos assim, condições de limitar previamente. Mas uma limitação pontual, apenas no caso dos excessos, feita por um poder independente. Isso tudo tem uma importância muito grande se nós pensarmos a respeito do papel da liberdade. Por que razão a liberdade de manifestação do pensamento é tão importante para nós? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu tenho certeza que a maior parte de vocês já passou por isso. Vocês têm uma ideia e vocês têm que escrever um artigo ou escrever um trabalho, enfim, elaborar um texto. E aquela ideia que inicialmente vocês tinham, ao começar a escrever o texto, ela começa a se modificar no momento em que ela é exteriorizada. E a ideia inicial termina completamente modificada no texto final. A exteriorização das ideias constitui as ideias. Aquilo que está na nossa cabeça, enquanto não é exteriorizado, ainda está em estado embrionário. Isso que eu não falei ainda a respeito da divisão das nossas ideias com as ideias dos outros. Porque o entrechoque de ideias faz com que as nossas ideias possam ser questionadas. E através do diálogo entre posições antagônicas, as nossas ideias não se enfraquecem. As nossas ideias se reforçam através de uma seleção de pontos fracos e fortes, a tal ponto que aquilo que nós conseguimos no final poderia se assemelhar a cordas ou teias que se entrelaçam formando uma rede muito mais forte do que aquela rede feita por pontos isolados. A liberdade de manifestação é absolutamente essencial. Sem liberdade de manifestação do pensamento, por meio de um veículo livre que possa levar a todos as nossas ideias, nós simplesmente não conseguimos nos constituir como pessoas. Porque nós não podemos expor o modo como nós somos, nós não podemos expor o modo como pensamos e nós não podemos usufruir das ideias alheias para melhorar as nossas próprias ideias. E quem não consegue visualizar esta importância, termina admitindo que nós possamos ter, num ambiente como o de hoje, em face da Constituição de 1988, que garante democracia, liberdade, igualdade, mas especificamente garante liberdade de manifestação do pensamento, uma concepção absolutamente retrógrada e que deve ser, nos dias de hoje, ultrapassada. Muito obrigado. Professor Humberto, muito obrigado.